Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre o aborto. Eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos: o que é o aborto, quais são os sintomas que você sente, tratamentos para o aborto e como que você fica depois de ter passado por um. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, falando um pouquinho do aborto, né? Tema muito frequente nas redes sociais, sempre tem uma notícia ou outra que causa muita apreensão, angústia, ninguém quer passar por. E eu pergunto para vocês, você acha que o aborto é uma situação frequente em uma gestação perfeita num casal normal? Sim ou não? E a resposta é sim. Por mais que esteja tudo certo com o casal, por mais que esteja tudo corretíssimo ali na gestação, pode acontecer de abortar. A chance é pelo menos ali em torno de 15 a 20% por paciente por gestação. Então, é uma taxa muito alta e muitas vezes a gente não tem explicação de por que acontece o aborto. Antes de seguirmos o vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever, tá? Acompanhe toda semana e também se inscreva e siga no clube de canais do Dr. Pedro Caron. Se você está assistindo esse vídeo, meninas, é porque você procura informação séria e confiável em relação ao aborto, o que é, sintomas, e eu vou explicar tudo isso para vocês, começando exatamente agora. O aborto, por si só, ele é então a parada da evolução de uma gestação na mulher, tá? Essa parada da evolução, ela pode acontecer em diversos estágios no início da gestação, tá? Caracterizando pela lei é quando você tem menos de 20 semanas de gestação, tá? E o concepto pesa menos de 500 gramas. Isso é o que a gente caracteriza como aborto pela lei. Mas isso é um critério de lei. Como funciona na prática? É não desenvolver. Ah, doutor Pedro, eu não estou entendendo. Por que você está falando a frase não desenvolver? Porque, meninas, muitas vezes, nem sempre o aborto está associado com o coração do embrião parar de bater. Às vezes a paciente tem uma gestação e essa gestação para na trompa, que isso a gente chama de gravidez ectópica. E não precisa operar e a trompa ajuda o que ficou parado ali a sair. É uma forma de abortamento tubário. Ou o saco gestacional começou a desenvolver, no útero normalmente, mas não tem embrião. Gestação anembrionada. Isso também considera um aborto, só que sem o embrião lá dentro, mas é um aborto igual. E também tem aquela gestação em que o embrião está lá e nunca desenvolveu o coração. Então o coração nunca bateu. É um aborto e também tem que avaliar o que vai fazer. Será que a paciente está sangrando? Será que não? Mas o fato é que o concepto está lá, o feto está lá e não tem, o coração não está batendo. Também tem o outro, que é o mais traumatizante para o casal, que é aquele que a gente nunca quer que aconteça, que é tua gestação está acontecendo normal, tem o saco gestacional, daí apareceu a vesícula, daí apareceu o embrião, apareceu o batimento. Com 7, 8 semanas, está lá tudo bonitinho. Aí você vai fazer uma outra eco com 9, 10 semanas e não tem mais batimento. Situação muito triste, muito traumática, e é isso que mais pega e afeta as mulheres, infelizmente. Se você já sofreu de alguma situação parecida ou teve um trauma em relação a isso, comente aqui embaixo a sua história para a gente discutir. Tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres nesse vídeo de hoje. Agora, vamos entender um ponto que, além de explicar o que é o aborto, vamos entender a diferença do aborto induzido e do aborto espontâneo. Isso é o que mais se questiona entre as pacientes, o que vai acontecer com ela. A partir do momento que você teve um diagnóstico de aborto, tá? Primeiro, tem que entender com quantas semanas você está de gestação. Ah, eu estou com menos de 10 semanas, tá? Perfeito, 7, 6 semanas de gestação. O que se recomenda normalmente? O aborto espontâneo é aquele aborto em que o corpo ele detecta que aquela gestação não é viável e ele propriamente dito elimina o saco gestacional, concepto feto que está ali dentro para fora, muitas vezes sem medicação, sem nada. Esse é o aborto que a gente chama de espontâneo, tá? A própria paciente elimina. Foi? Ah, doutor, então se eu tive um sangramento diferente, se é uns coágulos, eu posso ter abortado? Pode, menina, se você teve relação nos meses anteriores sem se cuidar e
tem o risco de você ter ovulado, ter tido relação, você pode ter abortado sem querer, no caso, sem querer, sem saber. Sim, não é uma situação incomum. Agora, o aborto induzido, por que esse nome? Induzido seja por N motivos, você induz o aborto com medicações. Como assim medicações? Isso, a medicação faz com que o colo dilate e o útero contraia para expelir o concepto dali, tá? O que que se usa de medicamento? Isso vai lá na parte de tratamento, mas eu vou adiantar. Uma medicação chamada misoprostol. Misoprostol é a medicação utilizada aqui no Brasil, né, para tratamento de abortos retidos, aborto incompleto. Então, misoprostol. Nome comercial, Citotec, tá bom? Então, daí existem dosagens que você usa para determinada idade gestacional de aborto. Eu vou falar sobre as dosagens mais no final do vídeo, tá? E como que você usa, de quanto em quanto tempo que você usa as dosagens, ok? Vamos falar um pouco agora dos sintomas, sinais de alerta que você não pode ignorar com relação a abortamento, tá bom? Primeiro, se você sabe que está grávida, tem ciência e você começa a ter um sangramento, porque sangramento pode ser que esteja acontecendo alguma coisa com o seu bebê. Então, se você tem sangramento, tem que passar no ginecologista, no pronto atendimento de imediato para ver se tem algum problema. Infelizmente, sangramento no começo da gestação, a primeira hipótese que se pensa antes de pensar em qualquer outra coisa é abortamento, tá? Ah, mas doutor, foi muito levinho, foi depois da relação. Importante. Se foi depois da relação, provavelmente é um sangramento do colo uterino e não é que você está abortando. Mas, de qualquer forma, vale a pena checar e investigar, tá bom? Ah, como que investiga? O primeiro exame que sempre se faz em qualquer suspeita, né, para ter certeza que está tudo bem com o saco gestacional, com o embrião, é a ultrassom transvaginal. Tá bom, meninas? Então, deixa anotadinho aí, ultrassom. Outro sintoma que não tem a ver com sangramento, mas você tem que ligar uma luz, é quando você começa a ter uma dor aqui na região de baixo ventre, aqui, ó, né? É muito intensa, começa a ter dor, você não consegue caminhar. Será que está tudo bem? Porque as mulheres têm cólica durante o período gestacional, principalmente ali no primeiro, segundo trimestre, em que cresce bastante o útero. Mas você não pode ter uma dor muito forte, porque será que está acontecendo alguma coisa ali com o saco gestacional? Será que está tudo bem? Então, se você começa a ter uma cólica muito intensa, desproporcional ao teu limiar de dor, você tem que passar para investigar se está tudo certo com o seu bebê. Outro sinal vermelho que você sempre tem que prestar atenção é se você está com febre. Se você está com febre, tem que passar para avaliar. Ah, pode ser que seja só uma gripe, doutor, ou pode ser que seja algum tipo de infecção urinária, certo, tudo bem, pode ser algum tipo de infecção, uma amidalite, né, pneumonia, mas gestante, isso de maneira geral, meninas, levem para a vida. Gestante não pode fazer febre. Se a gestante faz febre, ela tem que ir no médico, tá? Porque gestantes não podem ter infecção. Ah, mas doutor Pedro, toma uma dipirona, resolve. Não é essa a questão, meninas. A questão é, mesmo que você tomar uma dipirona e baixar a tua febre, não vai tratar a tua causa. E infecção, de maneira geral, seja pulmão, seja rim, seja amígdala, seja qualquer coisa, qualquer tipo de infecção de pele que faça febre na paciente, aumenta o risco significativamente de trabalho de parto prematuro lá na frente e no começo da gestação de abortamento. Então, toda vez que você tem febre, você tem que passar em consulta para avaliar, tá bom? Não tem dipirona e fica em casa. Tem que ir no PA passar para atendimento. Outro sintoma importante é a parte de tontura. Se você começa a ter tontura, desmaios com frequência, vê que tem alguma coisa errada ali, também tem que passar porque você está perdendo energia. No começo da gestação, normalmente, você tem um pouco mais de cansaço, mas não tanto, e você tem mais disposição, porque o bebê está pequeno ali no útero, então não é para você estar ficando tonta e desmaiando com facilidade. Se você começar a ter esses sintomas, vale a pena passar e investigar. Corrimento. Ter um corrimento sempre é importante tratar. Se você tem um corrimento e um aspecto um pouco mais esverdeado, um cheiro muito forte, tipo pescado, você tem que passar para avaliar. Será que tem alguma coisa ali que está atrapalhando? Ou algum tipo de bactéria que possa subir, contaminar o meu embrião e eu possa acabar abortando? Isso existe, esse risco, então por isso quando você tem algum tipo de corrimento, pode
acabar atrapalhando a tua gestação. Então isso pode levar a um aborto também. E vale lembrar que se você acabou realizando um aborto induzido no hospital, por exemplo, né, esses sintomas eles ficam ainda mais graves se acontecer com você, então você tem que procurar tratamento. Não dá para deixar para depois, porque isso pode dar problemas, você pode acabar até ficando sem poder gerar filhos no futuro. Agora que vocês entenderam o que é, como que funciona a diferença de aborto e tal, não se esqueça de se inscrever e dar like no canal, me ajuda muito, de verdade, minhas meninas. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de aborto, tá? Como que funciona? Bom, se você já tem o diagnóstico de aborto, tá? E você ainda não começou a sangrar, que é o que a gente chama de aborto retido, e tem menos de 10 semanas, a ideia é que você espere pelo menos 4 semanas da data do teu diagnóstico para você eliminar espontaneamente. Ah, doutor, mas eu não quero ficar com... Tudo bem, você tem a opção de conversar com o seu ginecologista, seu obstetra, internar para fazer curetagem, que é raspar dentro do útero, ou amio, que é colocar um aspiradorzinho e puxar ali o material que está lá dentro. Mas isso aumenta a chance de fazer sinéquia, que é como se a parede de dentro ali do útero, que é onde fica o feto, o saco gestacional, ela começa a ficar coladinha uma na outra e pode dificultar muito a você engravidar, ter outra gestação. Por isso, o ideal, quando você tem menos de 10 semanas, é fazer o segmento que mais de 90% dos casos elimina espontaneamente o concepto saco gestacional e não precisa curetar nem fazer nenhum procedimento com internação, anestesia na paciente. Claro, você tem que sempre discutir se você tem indicação para fazer isso com o seu obstetra, não pode estar sangrando, não pode estar com instabilidade hemodinâmica, né? Então, choque, pressão baixa, mas a maioria das pacientes, a maioria dos casos que tem menos de 10 semanas e abortam, conseguem eliminar espontaneamente sem a necessidade de realizar curetagem ou amio, que é aspiração, com um aspiradorzinho lá dentro, tá bom? Doutor, eu tenho um aborto retido, fechado, tenho mais de 10 semanas, ou preciso preparar o meu colo. E como que faz? Como que é feito no hospital? Bom, se usa a medicação chamada misoprostol e ou Citotec, que é o nome comercial. Como que normalmente faz? Você deita, é colocado uma dosagem de comprimido. No mercado existem dois tipos de comprimido. O comprimido de 25 microgramas e o comprimido de 200 microgramas, tá? Pela FIGO, normativa hoje que rege a parte de ginecologia e obstetrícia, em abortamentos menores de 12 semanas, você faz uma preparação de 800 microgramas de miso de 3 em 3 horas até o colo abrir. Nossa, doutor Pedro, como assim? Vamos lá. 800 microgramas. Se você tiver um miso de 200, são 4 comprimidos de miso via intravaginal, tá? Você coloca uma vez, espera até 3 horas. Sangrou? Já perfeito, é só a questão de tempo para eliminar. Não sangrou? Coloca uma segunda dosagem. E aí, sangrou? Perfeito, já vai conseguir eliminar. Se você está usando miso de 25, aí você tem que pensar que são 4 para 10, 8, 8 são 200. Então, 16, 16, puta, tô mal de conta, hein? Então, 8 são 4 dá 10, 8, 32 misos de 25 é a dosagem inicial ali para preparar o colo para ele abrir. Ah, se não abrir em 3 horas, mais 32. Mas, óbvio que no hospital se usa os misos de 200, então 4 na primeira dose, não sangrou, 4 na segunda, 3 horas depois, tá? Então, é assim que a gente faz para abortamentos com menos de 12 semanas. Para abortamentos que têm mais de 12 até 20 semanas, a gente recomenda usar 400 microgramas de miso, então no caso 2 comprimidos de 200 ou 16 comprimidos de 25, né? De 3 em 3 horas também, até o colo abrir e sangrar. Só que aqui tem que tomar um cuidado, porque se você sangrar e eliminar o concepto, depois você tem que fazer um ultrassom para ter certeza que você eliminou tudo lá dentro. Ah, e se ficou alguma coisa lá, doutor Pedro? Se ficou alguma coisa dentro do teu endométrio, aí tem que internar
para fazer o que a gente chama de curetagem, ou a mio, a aspiração, porque tem que tirar os restos ali, porque senão infecciona, fica sangrando, e você pode acabar tendo uma complicação chamada endometrite, isso pode dar problemas, inclusive até perda do útero, tá? Então, quando se tem mais de 12, 13 semanas de gestação, aí complica um pouco mais, porque a dosagem é menor. Ah, mas doutor Pedro, a dosagem é menor, não faz sentido nenhum, não é maior o embrião, o bebê, não teria que ser maior a dosagem? Não, porque nessa época da gestação, os bebês já têm ossos. E se você colocar muito misoprostol e o útero contrair muito forte, pode acabar tendo algum tipo de perfuração. Então, quando tem ossos aí, você tem que tomar mais cuidado para eliminar e aí depois passar uma eco para ver se lá dentro ficou fino, tá? A gente faz o controle pós-abortamento induzido, que o endométrio tem que estar abaixo de 20 milímetros para você estar seguro que não vai precisar fazer uma curetagem ou uma amio, tá bom? Ah, e depois de 20 semanas? Depois de 20 semanas já se considera parto, né? Mesmo que tenha um óbito fetal, então o bebê pesa mais que 500 gramas, tal. Papo para outro vídeo, tá bom? E aí a forma de indução é um pouquinho diferente, tá? Último ponto aqui, antes da gente encerrar esse vídeo denso, longo, com um monte de informação, é como que fica o aspecto emocional das pacientes depois do aborto. Fisicamente, o seu corpo precisa se reajustar, então o que a gente sempre recomenda é que você use anticoncepcional por 3 meses para ter certeza que você não vai engravidar. Todo o teu útero se cicatrize, e daí depois desses 3 meses você pode tentar engravidar novamente. Então, 3 meses a partir da data da eliminação do teu aborto, tá? Parte emocional. Muito triste, né, meninas? Porque a gente gera toda uma expectativa em cima da gestação, do embrião, do bebê, roupinha, nome, filho. É uma coisa assim muito forte, mesmo que no começo, mesmo que você não tenha feito nenhum morfológico, que você não saiba o sexo, você nutre um sentimento de amor muito intenso ali. E isso, infelizmente, acaba vindo de uma forma muito intensa para você. É importante fazer uma psicóloga depois desse processo? Sim, você tem que trabalhar isso em você para que você fique mais tranquila, você tenha força e sempre lembre que maternidade é uma coisa incrível. Não deixe que, por mais que seja uma coisa não tão infrequente, o aborto possa acontecer, não deixe que isso tire o teu sonho de ser mãe, porque maternidade é uma coisa incrível. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, não se abata por algo que pode acontecer. Tenha força, que tenho certeza que a sua gestação, a próxima, será perfeita. Vale ressaltar que se você tem uma rede familiar importante, pai, marido, filho, apoio, família de maneira geral, ajuda muito, tá? E se você tem amigos que já passaram por essa situação ou entende, vale também ter essa rede de apoio, porque isso vai te ajudar bastante. Se você conhece alguma situação que você viveu parecida, deixe aqui no comentário para ajudar todas as pessoas em relação a esse tema muito complexo e sensível, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber as notificações e também assine meu clube de canais para ver os meus shorts exclusivos para vocês, tá bom? Então até semana que vem, um abraço a todas, tchau!